Muito bem, companheiros e companheiras. Estamos chegando para mais uma videoaula agora sobre processo de direção. Então, vamos aos trabalhos. Muito bem, primeiramente apresentar alguns objetivos dessa nossa discussão sobre o processo de direção. Vamos conceituar esse processo, explicar o significado da motivação, explicar como é que funciona a comunicação dentro das organizações, a comunicação organizacional, e ainda dar aquelas pinceladas sobre liderança. Então, os três pontos principais que envolvem o processo de direção dentro das organizações, pelo menos que vamos abordar aqui: motivação, comunicação e liderança. Alguns conceitos importantes, então, dentro dessa perspectiva do processo de direção. Lembrando que essa é a terceira videoaula sobre as funções administrativas. Já falamos anteriormente sobre planejamento e já falamos também sobre processo de organização. Então, agora falando do processo de direção, podemos conceituá-lo como um processo administrativo que conduz, deixa eu pegar aqui a minha canetinha, um processo administrativo que conduz e coordena o pessoal na execução das tarefas planejadas. Opa, então, um detalhe importante: processo de direção tem a ver com gestão de pessoas dentro das organizações, dentro das empresas. É a função, um outro conceito, é a função que se refere às relações interpessoais dos gestores. Opa, mais um ponto, mais uma definição que traz essa questão do caráter humano dentro das instituições. E uma terceira definição é a função que deve assegurar que os agentes públicos, nesse caso para as minhas vítimas de gestão pública, ocupem cargos e desempenhem suas funções adequadamente. É um destaque para a palavrinha cargos, porque fazem ou faz um link com o processo de organização, a divisão do trabalho em tarefas, sendo que esses cargos são ocupados por pessoas. Então temos aí um link entre essas duas funções administrativas. Na sequência, falava eu dos cargos que podem existir dentro das organizações. Podemos falar de cargos de direção e cargos de assessoramento, que são os famosos cargos de confiança que existem dentro das organizações. E no setor público, sendo esses cargos não efetivos, eles são chamados de cargos comissionados. São cargos que são escolhidos livremente por aqueles que ocupam cargos eletivos. Já os cargos de confiança, que são ocupados por pessoas de vínculo efetivo com a administração pública, são chamados de função gratificada e, nesse caso, necessita de admissão por concurso público. Pois bem, os níveis de direção são aqueles mesmos três níveis em termos hierárquicos que falávamos lá no planejamento. Nós temos no topo da pirâmide hierárquica o planejamento estratégico. De forma intermediária entre o planejamento estratégico e o planejamento operacional, temos o planejamento tático. E na base da pirâmide teríamos o planejamento operacional. Justo? Pois bem, esses mesmos três níveis também se aplicam ao processo de direção. Existem os gestores, o processo de direção aplicado ao nível estratégico, ao nível tático e ao nível operacional. Quais seriam então esses meios de direção aplicados pelas organizações? Um primeiro que podemos abordar são as ordens e instruções, já previamente catalogadas dentro da empresa. Um segundo meio de direção seria a motivação. Vamos falar sobre ela daqui a pouquinho. Um terceiro meio de direção seria a comunicação organizacional, como estas informações elas sobem e descem na hierarquia daquela empresa ou daquela organização. E um quarto meio de direção seria os processos de liderança que podem existir dentro daquela instituição. Vamos falar sobre eles. Começando com motivação.
o que seria o processo motivacional? Esse processo motivacional ele é basicamente formado por dois tipos de motivos. Os motivos internos, que seriam as necessidades de cada pessoa, as aptidões que cada um tem, os valores que essas pessoas trazem consigo antes de entrar naquela organização. Já os motivos externos são os estímulos ou incentivos que são oferecidos pela organização. Então, ao juntarmos esses motivos internos e os motivos externos, nós temos a motivação do sujeito, que, se pudéssemos trabalhar ou discutir a palavra motivação, quebrando-a em dois radicais, nós teríamos um motivo que leva a uma determinada ação, ou um motivo que leva a um determinado comportamento. Um exemplo de estímulo externo, para vocês, a título de comparação, seria um estímulo impactando na pessoa e a leva à busca de um determinado objetivo. Ou seja, esse estímulo poderia ser uma expectativa de receber uma recompensa, que gera naquela pessoa um esforço para buscar receber a recompensa, e isso oferece para a organização o desempenho daquele sujeito. Ou, trocando em miúdos, dando um exemplo mais talvez do dia a dia de vocês, um estímulo poderia ser entrar na universidade. O esforço seria um programa de estudos que vocês montariam para buscar alcançar aquela recompensa. E o resultado final disso poderia ser passar o vestibular, passar o Enem, ingressar naquela universidade que vocês desejavam. Alguns autores falam ou abordam a motivação humana dentro das organizações ou na vida em sociedade. Um desses autores é Abraham Maslow. Ele propôs, deixa eu colocar aqui o nome do sujeito, pelo menos o mais conhecido, Abraham Maslow. Está aqui o Maslow. Muito bem. Ele propôs a hierarquia das necessidades humanas. O que Maslow disse com essa hierarquia? Bom, para ele, a primeira necessidade humana a ser satisfeita seriam as necessidades básicas. Quais seriam essas necessidades básicas? Comer, beber, dormir e fazer outras cositas más. Apenas depois de satisfeitas as necessidades básicas, o sujeito buscaria satisfazer o próximo nível, que seria a necessidade de segurança, de abrigo, de estar protegido do ambiente externo. Satisfeitas as necessidades de segurança, o sujeito agora buscaria satisfazer suas necessidades sociais, que são as necessidades relacionadas a ser bem aceito naquele grupo do qual ele faz parte. Depois de satisfeitas as necessidades sociais, a busca seria por satisfazer a necessidade de estima. Isto é, o sujeito se sentir bem consigo mesmo. Se olhar no espelho, naquele dia que acordou daquele jeito, todo descabelado, e dizer: você é o cara. Este seria um sujeito com uma alta autoestima. Satisfeita a necessidade de estima, o último item da hierarquia das necessidades humanas seria a necessidade de autorrealização. É o sujeito se sentir o the best, o tampa de cruz, o Galaxy das galáxias, o melhor entre os melhores. Se naquele momento ele se sentiu daquela forma, ele teve a sua necessidade de autorrealização satisfeita. Mas e como é que as organizações trabalham essas necessidades? Bem, com relação às necessidades básicas, as organizações que oferecem, por exemplo, o sacolão, aquela cesta básica, ela está promovendo a satisfação das necessidades sociais. Aquela organização que paga o salário em dia, de certa forma, está promovendo a satisfação dessas necessidades básicas, dinheiro para o sujeito comprar a feira e tal. A necessidade de segurança, dentro do contexto organizacional, pode ser a estabilidade no emprego. Então, aquelas empresas ou aquelas organizações que oferecem uma maior estabilidade no emprego,
elas estão satisfazendo a necessidade de segurança do sujeito. As necessidades sociais podem estar relacionadas àquelas festinhas de aniversariantes do mês ou alguma data comemorativa que é celebrada pela empresa, pela organização. A necessidade de estima é, de repente, aquela foto do funcionário do mês, o reconhecimento do sujeito. Já a necessidade de autorrealização, de repente, é a possibilidade de fazer carreira dentro da própria empresa, de galgar espaços maiores dentro da organização. Se a gente fala de motivação, do outro lado podemos falar de frustração, que seria o não alcance daquela recompensa esperada, o que se esperava receber. Então, a frustração, ela apresenta determinadas consequências. Uma delas seria a fuga ou a busca da compensação por aquela frustração. Então, o sujeito vai buscar uma atividade alternativa como recompensa. Um outro tipo de consequência da frustração é o sujeito se sentir resignado, é a resignação, conformidade, se conformar com aquilo, né? Uma apatia. E o terceiro ponto, talvez mais grave, como consequência da frustração, seria a agressão, podendo ela ser física ou verbal. Nos dois primeiros, nas duas primeiras situações, as duas primeiras consequências, talvez elas possam ser expressas por alguns ditados populares que existem na nossa cultura. Por exemplo, a fuga ou a compensação. Naquele ditado parelhense que diz: sorte no jogo, azar no amor, ou vice-versa. É um ditado, é uma expressão que representa uma fuga de uma determinada frustração ou a busca por uma compensação com outra situação. E já a resignação tem a ver com aquele ditado, com aquelas frases do tipo: é o destino, foi Deus quem quis assim. Então o sujeito busca se conformar com uma dada situação, situação que o gerou frustração. Uma outra teoria que aborda a motivação é a teoria dos dois fatores de Frederick Herzberg. Dois fatores porque basicamente o autor considera que seriam dois os estímulos que geram no sujeito uma satisfação. O primeiro ele chamou de fatores motivacionais ou intrínsecos, que seriam características do trabalho que a pessoa desenvolve. Se ele se sente orgulhoso de realizar aquilo, ele estaria mais satisfeito ou motivado. Realizar algo importante, ter maior responsabilidade dentro do espaço organizacional, possibilidade de aprendizagem e crescimento. E do outro lado, os fatores higiênicos ou extrínsecos, que seria algo com os quais a organização poderia interferir mais diretamente. Esses fatores seriam o estilo de liderança, como o meu superior me trata, as relações pessoais que eu tenho com os meus colegas, a questão salarial, as políticas de administração de recursos humanos, e até as condições físicas e de segurança no trabalho. Então, são fatores que, para Herzberg, podem interferir na motivação do sujeito dentro do espaço organizacional. Um comentário importante sobre essa teoria dos dois fatores é que, para Herzberg, a empresa ou a organização teria que trabalhar esses dois grupos de fatores ao mesmo tempo, porque, para ele, os fatores motivacionais, eles geram satisfação. Mas se eles não forem trabalhados, apenas o sujeito estaria não satisfeito. Não quer dizer que ele estaria insatisfeito. Porque para Herzberg, os fatores que podem gerar insatisfação são os fatores higiênicos. Então, esses fatores higiênicos, se trabalhados dentro da empresa, dentro da instituição, impediriam o sujeito de ficar insatisfeito. É isso então que a organização teria que fazer: trabalhar os fatores higiênicos para impedir a insatisfação do trabalhador e, ao mesmo tempo, trabalhar os fatores motivacionais para gerar no sujeito a satisfação. Essa era a proposta do companheiro Frederick Herzberg.
Assim, algumas práticas motivacionais usadas por organizações são redefinir e redesenhar os cargos para que eles sejam mais atraentes para os funcionários. Alguns programas de incentivos com pagamento de bonificações por metas e até mesmo participação nos lucros e resultados são estratégias que as organizações costumam utilizar para promover a motivação do sujeito dentro do espaço organizacional. Justo, muito justo, companheiros?